Estamos no mês de maio deste ano de 2023 e ainda no período pascal. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste meu canal. Lembramos que para o mês de maio o tema de oração proposto pela Igreja do Brasil refere-se a Nossa Senhora. É o mês das noivas, é o mês das mães e, consequentemente, também vai ter aí dia 1º de maio, mês dedicado a São José Trabalhador. Então, iniciamos este áudio fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iniciamos também lembrando o tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa para o mês de maio. A intenção é pelos movimentos e grupos eclesiais. Rezemos para que os movimentos e grupos eclesiais redescubram cada dia a sua missão evangelizadora, pondo os próprios carismas ao serviço das necessidades do mundo. Vamos iniciar rezando para o nosso Brasil, de início, para o Papa Francisco, suas intenções, né? Devemos sempre rezar para o Papa. A antífona deste período, que no caso é o período do tempo pascal, o Regina Coeli, ou Coeli, não sei como se pronuncia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em nosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos rezar também uma oração de Santo Afonso Maria de Ligório a Nossa Senhora. Lembramos que Santo Afonso Maria de Ligório, patrono dos redentoristas, fundador do carisma redentorista, ele escreveu um livro chamado Glórias de Maria e tem um outro referente a Senhor Jesus Cristo, né? E ele sempre foi um santo mariano. Então rezemos aqui uma oração que ele dedicou a Nossa Senhora, com o título Mãe de Coração Bondoso. Venero, ó Santíssima Virgem Maria, o vosso puríssimo coração, delícia e repouso de Deus. Coração todo cheio de humildade, de pureza e de amor divino. Infeliz pecador, venho a vós com o coração todo manchado e chagado. Ó Mãe de piedade, não me desprezeis por me verdes assim, mas redobrai de compaixão e socorrei-me. Não busqueis em mim para ajudar-me nem virtude nem méritos. Estou perdido e só mereço o inferno. Peço-vos que só olheis para a confiança que tenho em vós e para o propósito em que estou de emendar-me. Diante de vossos olhos coloco quanto Jesus fez e padeceu por mim. Abandonai-me se fordes capaz. Apresento-vos todos os sofrimentos de sua vida, o frio que padeceu no presépio, a sua fuga para o Egito, o sangue que derramou, a pobreza, os suores, a tristeza, a morte que suportou por meu amor, estando vós presente. E por amor de Jesus empenhai-vos em salvar-me. Ah, minha mãe, não quero nem posso recear ser repelido, agora que recorro a vós e vos peço que me ajudeis. Se isso temesse, faria injúria à vossa misericórdia, que anda buscando miseráveis para os socorrer. Senhora, não recuseis vossa piedade àquele a quem Jesus não recusou seu sangue, mas os merecimentos deste sangue não me serão aplicados, se não me recomendardes a Deus. De vós, pois, espero a minha salvação, e não vos peço riquezas, honras, nem outros bens da terra, peço-vos a graça de Deus, o amor para com vosso Filho, o cumprimento de sua vontade e o paraíso para amá-lo eternamente. Será possível que não me ouçais? Não, vós já me entendestes, assim espero.
Já me procurastes a graça que pretendo, já me tomaste sob vossa proteção. Minha mãe, não me deixeis continuar a rogar por mim, até me verdes salvo no céu, para louvar e render-vos as devidas graças eternamente. Amém. Não é comum, mas para este mês de maio e talvez para os próximos, vou estar sempre rezando uma oração dedicada a São José. Apesar de março ser o mês dedicado a São José, para este ano, até dezembro pelo menos, vou estar rezando uma oração dedicada a ele para que nós possamos estar mais íntimos deste santo, o esposo de Nossa Senhora aqui na terra e pai nutrício do menino Jesus, né? E também colocamos, ou particularmente coloco esta oração, especialmente para o ministério do Papa Francisco aqui na terra. Ele tão devoto de São José. Coloquemos também nossos sacerdotes, nossos bispos e arcebispos, bispos auxiliares, nossas dioceses e arquidioceses, sacerdotes, presbíteros, diáconos, transitórios ou permanentes, e também todos os seminaristas no casto coração de São José. Oração a São José. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra protetora de Nossa Senhora, tua esposa, sombra de Jesus que te amou de Pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida, feita de trabalho e de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias exumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos, florescer onde a vontade do Pai me colocou, saber esperar, entregar-me sem reservas, até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra. E nesse dia 21 de maio de 2023, nós estamos entrando na 7ª semana da Páscoa, mas nesse domingo em específico é o domingo da Ascensão do Senhor. Cor litúrgica é branca, e se não fosse nem domingo e nem semana da Páscoa, o santo do dia, Santo Eugênio de Mazenote, um dos santos, né, para este dia. Para iniciarmos o áudio deste domingo, vamos dar continuidade à leitura do Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 739 a 741, já entrando para a finalização deste trecho do Catecismo. Por ser o Espírito Santo, a unção de Cristo é Cristo, a cabeça do corpo, que o difunde em seus membros para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros de seu corpo seu Espírito e santificador, a ser tratado na segunda parte do Catecismo. Essas maravilhas de Deus, oferecidas aos crentes nos sacramentos da Igreja, produzem seus frutos na vida nova em Cristo, segundo o Espírito, a ser também tratado, só que na terceira parte do Catecismo. O Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que seja conveniente pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. O Espírito Santo, artífice das obras de Deus, é o mestre da oração, que também será tratado numa outra parte do Catecismo, que seria a quarta. Para o áudio de amanhã, já faremos a leitura da última parte do Catecismo, a última parte proposta, aqui nas leituras do Catecismo da Igreja Católica, mas é um resumo de tudo que já lemos até agora, tá certo? Depois retomaremos essas partes, Vamos dar um avanço, mas por enquanto vamos fazer a leitura também de um trecho do livro
a homilia da quinto domingo da Páscoa, São João Maria Vianney, o Cura d'Ars, da editora Paulus, volume 2. Nós estamos nesse trecho que fala da oração, os 3 pilares da oração. E hoje nós vamos ler um trecho da terceira parte desse pilar, para melhor aproveitarmos, né, segundo as palavras do santo, para melhormos aproveitarmos o poder da oração em nossas vidas. Terceiro, mas talvez você pense, de onde pode vir que apesar de tantas orações nós sejamos sempre pecadores e não melhores uma vez do que outras? Meu amigo, nossa desgraça se deve ao fato de que não rezamos como se deve, isto é, rezamos sem preparação, sem o desejo de nos converter, muitas vezes inclusive sem saber o que queremos pedir ao bom Deus. Nada mais claro que isso, meus irmãos, pois todos os pecadores que pediram ao bom Deus para alcançarem a conversão foram atendidos, e todos os justos que pediram a Deus a perseverança perseveraram. Mas talvez você me dirá, somos muito tentados. Você é muito tentado, meu amigo? Você pode rezar, estar certo de que a oração lhe dará a força de resistir à tentação. Você precisa de uma graça? Pois bem, pela oração você alcançará. Se você duvida, ouça o que nos diz São Tiago. Com a oração dominamos o mundo, o demônio e nossas más inclinações. Sim, meus irmãos, em qualquer dificuldade pelas quais estivermos passando, se rezarmos, teremos felicidade de suportá-las com resignação à vontade de Deus. E por mais violentas que sejam nossas tentações, se recorrermos à oração, nós as superaremos. Contudo, o que faz o pecado? O seguinte, certo de que a oração lhe é absolutamente necessária para evitar o mal e fazer o bem, para deixar o pecado quando nele estiver caído, compreendam, se puderem, sua cegueira. Ele não a faz ou a faz mal. Isso não é verdade, meus irmãos. Isto não é verdade, meus irmãos? Vejam a maneira como um pecador faz sua oração, se é que a faz, pois a maior parte dos pecadores não a faz. Podemos vê-lo levantar-se e deitar-se como os animais. Examinemos este pecador fazendo sua oração. Vejam-no deitado numa cadeira ou em seu leito, fazendo enquanto se veste ou se despe, indo, gritando e talvez inclusive jurando diante dos empregados ou dos filhos. Que preparação fazem tais pecadores? Ai, nenhuma. Com frequência, na maior parte do tempo, terminaram sua pretensa oração não apenas sem saber o que disseram, mas também sem pensar diante de quem estavam e o que acabaram de fazer ou pedir. Vejam-nos na casa do bom Deus. Isso não faria vocês morrerem de compaixão? Eles pensam estar na santa presença de Deus? Não, sem dúvida. Olham quem entra e quem sai, falam com um e com o outro, bocejam, dormem, ficam entediados e até mesmo com raiva dos ofícios que são em suas palavras longos demais. Têm devoção ao pegar água benta, mas mais ou menos como se estivessem pegando água no poço para beber. Assim que colocam os joelhos no chão, consideram exagero inclinar um pouco mais a cabeça durante a consagração e a bênção. Vocês os veem percorrendo o olhar na igreja, inclusive objetos que podem levá-los ao mal. Mal entraram na igreja e não vem a hora de sair. Quando saem, vocês os ouvem gritar com pessoas tiradas da prisão encontrando a liberdade. Pois bem, meus irmãos, essa é a necessidade do pecador. Vocês podem ver que é bem grande. A partir disso, não é de admirar que um pecador permaneça sempre com o seu pecado e, ademais, nele persevere. Amanhã vamos dar seguimento a outra parte desse trecho da leitura. Eu espero que vocês estejam gostando, porque São João Maria Vianney está falando num tempo do século, já provavelmente do século XIX, né? Ele nasceu 3 anos antes da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa foi em 1789. Então, ele deve estar falando ou nos finais do século XVIII para começo do século XIX. E, se a gente reparar, muito atual o que ele fala, né? Vamos para a liturgia da Ascensão do Senhor. Hoje não tem pitaco fora do que está sendo proposto, tá certo? Então, a primeira leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. No meu primeiro livro,
Ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o viste partir para o céu. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o Salmo 46 ou 47, com refrão: Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, soberano, que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 23. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder lhe exerceu em favor de nós que cremos de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é Mateus 28, versículos 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do último domingo, sexto domingo do tempo comum. Sexto domingo da Páscoa. João 14, versículos de 15 a 21, em que Jesus fala: Eu preciso subir ao reino dos céus, mas não se preocupem, porque vou mandar o Espírito Paráclito, o Espírito defensor e consolador. Desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem em paz, na paz de Cristo.